cabe, né, eventos de teatro menores, quanto também pensando em espaços públicos, né, que o governo vai disponibilizar, que a gente vai ter disponível. Claro que a gente tem praças, a gente tem outras possibilidades, mas sendo espaço fechado, entende, para apresentação. O TCP seria uma via para o teatro, né? Outra coisa que eu queria só confirmar é a questão que foi falado de escolas, né? Eu acho que, pelo que eu entendi, não sei se a fundação teria também esse contato, ou teria alguma escola já para indicar, né, para a realização de projetos de contrapartidas, no caso, porque também tive um pouco de dificuldade com isso, quando foi com a Lei Aldir Blanc, né, em outros momentos também, assim, de você articular com a escola de forma independente, e nem sempre a escola está tão aberta. Se a gente não conhece o professor de artes, ou conhece outro professor, a gente não consegue esse contato com facilidade. Então, se for rolar esse contato, essa indicação também, essa ponte, né, pela Fundação José Augusto, pela Secretaria, seria uma coisa maravilhosa. E aí, outra coisa que eu ia perguntar aqui, só para confirmar também, que aí também tem momentos que ficou cortando, então não sei se isso foi falado exatamente assim, mas se a gente vai ter acesso às minutas do edital, né, depois, assim, nesse processo de construção. Pelo que eu entendi, quando você foi falando, a gente vai construindo esse edital, né, assim, em diálogo, né, mas a gente vai ter contato com essa minuta, depois que estiver já articulado, né, para a gente poder também trazer sugestões, etc., e só para confirmar, eu não entendi se em julho a gente já vai ter uma reunião, outra reunião, já com mais norte, digamos assim, para o nosso setorial, ou, enfim, se já tem alguma previsão para essa reunião. Seria isso. Muito obrigada. E estou aqui, esperando a resposta. Tudo certo, Tayane. Algumas das questões foram contempladas, mas eu repito, assim, é bem professora, às vezes a gente tem que repetir, porque para tu saiu algumas questões que foram, né, ruim de áudio, mas é bom porque às vezes fica melhor entendida. E aí, por favor, Rodrigo Bico. E se tiver mais alguém que queira fazer uma pergunta, já levanta a mão. Alguns chegaram aqui por chat, e aí o pessoal vai me entregar aqui. Mas além de Bico, se tiver mais alguém, já levanta a mão. Se não, por favor, Bico. E aí, Bico, só uma coisa, lembra de fazer sua audiodescrição. E aí eu não pedi a Tayane para fazer, porque acessibilidade são as condições iguais. Se nós que enxergamos não estamos vendo a Tayane, que ela não abriu o áudio, então ela não precisa fazer a audiodescrição, porque a gente também está imaginando quem é esse ser, como é que ela está vestida, que pele é essa, que cabelo é essa, e eu não tive acesso a essa informação, que eu sou vidente. Então, isso é acessibilidade, a gente ter as mesmas condições. Então, já que ela não abriu o áudio, não precisa, se quisesse poderia, mas não precisa, porque estamos nas mesmas condições de igualdade. Mas Bico, que está com a câmera aberta, aí já vira, por favor, Bico, por favor, se autodescrever. Olá, boa tarde, salve, salve. Me chamo Rodrigo Bico, tenho uma barba que está um pouco curta, óculos de grau redondinho, com a borda de metal, cabelos pretos escuros, sou pardo, tenho 36 anos, vou fazer, né? Está pertinho. Ao fundo aqui está um pouco escuro, mas tem quadros, livros, porta, uma cortina, enfim. Muitas coisas nossas foram ditas, né? É importante sempre deixar nítido, né, alguns detalhes. Eu acho que Fernando pontua até no chat aí que, de fato, a gente não tem interesse de elaborar nenhuma minuta de edital, escrever. Eu acho que vocês têm uma equipe, vocês têm uma expertise, vocês têm um acúmulo importante aí da Lei Aldir Blanc. Quando eu falo isso, eu falo muito especificamente do edital de fomento. Eu acho que é um edital muito exitoso no formato dele. O próprio nome diz, ele é para o fomento, mas ele é generalista, por ser um edital para todas as linguagens? Não, porque ele especifica em cada ponto de cada linguagem as pontuações, as especificidades, né, de pontuação de cada área, de cada linguagem. Por exemplo, para o teatro, você tem ali no edital de fomento uma ideia de festivais e de montagens, né, com grupos de teatro jovens, grupos de teatro de rua e grupos de teatro com trajetórias de mais anos, mais reconhecidas, né? Então, você tem 3 categorias, isso abarcava a juventude, abarcava a peculiaridade da territorialidade do teatro de rua, que, inclusive, nessa rubrica,
né, o interior do estado teve mais do que 50%, né, porque o teatro de rua ele acontece muito mais no interior, até pela ausência das salas de exibição de teatro, né? Então, eu queria abrir os olhos para esse edital, que eu acho que ele está pronto, né? Ele precisa ajustar valores, claro, mas eu acho que conversando com cada linguagem, eu acho que é um edital que, se conseguir ser lançado rapidamente, né? Eu acho que a gente consegue até vislumbrar a possibilidade de receber ainda esse ano, mas é um edital que pode ser facilmente ajustado a todas as linguagens, a todas as especificidades. Acredito que esse formato de festival não interessa tanto aos grupos de teatro hoje, né? Estou falando especificamente pela rede de contatos que eu tenho, que a gente produza festivais. O Klaus até produzia, talvez tenha interesse, não sei, né? Mas eu acho que hoje a gente tem um foco, de fato, na criação de novos espetáculos, até porque a Uniblanc ela contemplou muitos espetáculos digitais, virtuais, né? Então a gente tem essa necessidade de retomar a vida dos grupos, de apresentar espetáculos, e, claro, tem uma demanda aí reprimida de alguns espetáculos que foram montados e querem circular, querem ir para as casas de cultura, querem ir para as praças, querem ir para o Abishuto Dias, para o Lauro Monte Filho, para o Teatro Alberto Maranhão, apresentar e, quem sabe, vislumbrar até uma circulação nacional, né? Uma oportunidade de entrar em circuitos nacionais, regionais, né? Eu acho que a gente precisa se debruçar. Eu acho que fica como meta, que como missão nossa do setor, a terça-feira que vem a gente já quer convocar uma reunião aí com todo mundo. Então, quanto mais gente puder colar junto, né, para apresentar uma proposta mais esmiuçada para a Fundação José Augusto de utilização desses recursos, eu acho que a gente já facilita aí, já caminha bem, né, o nosso pleito, encaminha bem o nosso pleito, e vocês têm aí nessa mesa uma das pessoas que contribuíram e contribuem muito com a Lei Aldir Blanc, e que foi assim ficou muito responsável especificamente pelo edital de fomento, né? Eu acho que tem plenas condições aí de absorver as propostas dos setoriais artísticos e tentar adaptar à realidade. Eu acho que é foco nesse edital do fomento para vocês, se debrucem sobre ele, a gente vai aqui olhar para dentro do nosso setor, conversar entre nós e tentar apresentar uma proposta para a utilização desse 1,5 milhão. Se puder ser acatada, massa, senão a gente vai fazendo os ajustes necessários. Obrigado. Como não tem gente com a mãozinha levantada, eu vou responder os dois e depois eu venho para aqui para algumas coisas do chat, certo? Tayane, a intenção, a partir desse novo recorte, né, que veio de só lugares que já exibiram filmes poderem utilizar esse recurso, é que o TCP, o Teatro e Cultura Popular Chico Daniel, seja um cine-teatro, certo? E mesmo em outro lugar, quando a gente estava procurando do zero, que seria montar um lugar, a gente já estava orçando também com um palco, que independente do outro lugar que fosse montado, também seria um cine-teatro, de forma que pudesse, né, ter essa versatilidade. Lembrar que a gente também tem agora o Auditório da Rampa, que é para 130 pessoas, lá tem um mini palco. Um problema da Rampa, por exemplo, é que não foi construído camarim. Então, para quem vai se apresentar lá, é uma problemática. E até algumas pessoas daqui já fizeram apresentações e ações que aconteceram lá na Rampa, acabaram utilizando as salas, que são as salas funcionais, e que a Secretaria de Cultura e o escritório do MINC, porque, né, para quem não está ligado tão diretamente nessas políticas públicas, o escritório do MINC, o Gilson falando aqui, então ainda para a governadora já, quando acabar aqui eu vou. O escritório do MINC, vai ter um escritório do MINC em cada estado do nosso país. Então, lá na Rampa, a gente vai ficar a Secretaria Extraordinária de Cultura, né, levando algumas pessoas aqui da Fundação José Augusto. É lá que vai ser operacionalizada a Lei Paulo Gustavo, né, porque eu estou responsável por ela. Então, essas pessoas que serão contratadas pelo recurso operacional, é lá que ficará fisicamente. E aí, é uma problemática do uso dessas salas, como algumas pessoas usaram para camarim. A gente já, né, apresentou essa proposta na Fundação de fazer uma reforma, porque a Rampa tem aquele prédio
antigo, que são os lugares de exposição, são 3 locais de exposição, e tem um prédio novo que tem um auditório. Então, já estamos dialogando também para colocar no orçamento do ano que vem, construir nesse lugar novo um camarim, para que as pessoas possam, porque o prédio está aqui, desse lado tem a Marinha. Existe um espaço que dá para construir ali camarim, mais banheiros também, até porque, né, a intenção é que seja fomentado o espaço para auditório como para a secretaria. Mas é lembrar que também tem a rampa. Sim, o TAM é muito disputado e também são características distintas, né? O TAM tem uma capacidade de 600 lugares, o TCP é um teatro menor, a rampa são 130, então é fundamental que o espaço também seja usado. Eita, algo caiu. É fundamental que o espaço também seja usado para o teatro e outras expressões artísticas, até pelo o nome Teatro e Cultura Popular, Chico Daniel, para que a cultura popular também possa, né, acessar lá. A nossa intenção é que use os recursos da forma que fomenta a cultura da melhor forma, e é uma possibilidade de deixar o lugar acessível, né, e ser feitas as devidas reformas que precisa para ficar funcionando bem. Em relação às escolas, nesse processo, a gente já teve reunião com a Secretaria de Educação, tivemos reunião com algumas direcs, e aí foi onde foi identificado que o caminho seria a gente fazer uma reunião, né, como está no nosso planejamento, né, está aqui no nosso organograma, com os coordenadores de cultura dessas direc. Eu não lembro agora se são 16 direcs no estado ou 21. Esses coordenadores de cultura, todos participariam dessa reunião conosco, e o proponente, por exemplo, de forma que eles já ficariam sensibilizados para a ação, identificariam as escolas do estado que poderiam receber essas ações, e eles podem ser o ponto focal de vocês, artistas, proponentes, procurarem. A gente vai montar, né, esse canal de comunicação, aonde procurar, e de acordo com a natureza do projeto, eles fazerem a intermediação entre as escolas, certo? Mas sim, está sendo pensado isso, como as escolas já se anteciparem a isso, e entender que essa demanda existe. É importante para que as expressões culturais tenham a escola como palco, como tela, e a escola receba isso. A gente vem, gente, de questões recentes, de uma adolescência adoentada, de as escolas tendo como um lugar de insegurança, um lugar de violência, e a gente precisa levar arte e cultura lá para dentro. Bico, que já deu aula também em escola particular, sabe a importância da gente levar o nosso olhar cultural para todas as realidades. Às vezes as pessoas de uma escola X têm um pensamento X e a cultura vem e abre a mente deles, e aí a frase de Einstein que diz, né, que uma mente é que nem paraquedas, depois de expandida, não volta para o mesmo lugar. E é isso que a arte e cultura faz com as pessoas, né? Novos parâmetros, e são 16 directs, tá? E novos parâmetros. E a cultura também, não só para ter aquele momento de alegria, de paz, mas também como um momento de expressão, para que se utilize a arte, esses jovens das escolas utilizem a arte para colocar para fora a dor, a angústia que eles têm através de um espetáculo de teatro, de uma oficina de teatro, através de uma exposição, de um audiovisual que possa se discutir sobre, e de forma que a escola é um lugar fundamental, e sim, a gente está fazendo essa articulação com as directs, tá? Para que, no momento dos editais, já tenha um caminho mais aberto, para que a escola não feche a porta para as proposições. Se terá acesso às minutas de edital, são 2 momentos de proposição. Quando a gente tiver os conteúdos dos editais, os assuntos e valores, e depois a minuta específica. Em relação à minuta, então, esse diálogo, inclusive, hoje é um diálogo, a partir dessas proposições de vocês, a gente já faz a adequação do que a gente estava, né, caminhando por aqui. Então, esse diálogo, quando a gente apresentar a proposição geral, numa reunião aberta e virtual, por que virtual? Porque acaba sendo uma forma com que todo o estado do Rio Grande do Norte pode participar. Vocês até colocaram aqui, em algum momento, a proposição de fazer uma reunião física e transmitida. O grande problema do físico e transmitido é o equipamento. A gente, de fato, tem que, né, ter um equipamento local, um equipamento de transmissão, porque a gente sabe muito bem que essa coisa híbrida, se não tiver um equipamento específico, quem está falando aqui, estiver no final da mesa, o pessoal não escuta, de forma que a gente... e é isso, a secretária extraordinária de cultura ainda não é uma secretaria, a gente, enquanto secretaria de cultura, não tem orçamento ainda, estamos usando muita criatividade, usando a Fundação José Augusto, mas é uma coisa importante de colocar também, que uma questão da Fundação José Augusto também, né, que a gente está, não só entender
o lugar e suas especificidades, mas tem sido pagar muita coisa que estava em aberto. Eram 4,5 milhões de dívida. É muito desconfortável você fazer novas apresentações, novas contratações devendo às pessoas. Então, foi algo também que a gente, né, correu para procurar fazer isso da melhor forma possível. E um planejamento também em relação ao que está sendo conversado com o secretário hoje de Fazenda, que é Cadu, porque era secretário de tributação e existia o secretário de planejamento. Hoje, as duas se juntaram para a Fazenda, que tanto a Fundação quanto a Secretaria têm recursos próprios, porque aí a gente vai estar falando também dessa política estadual de editais que vocês colocaram como uma necessidade, eu também vejo como uma necessidade, inclusive nós do audiovisual, enquanto eu estava do lado de lá, não estava aqui na vitrine, né? Estava lá como professora do IFRN, articuladora do audiovisual, fizemos uma reunião em março do ano passado com a governadora para pleitear um edital de audiovisual, levando as considerações, foi autorizado, porém só agora, esse ano, que a gente está conseguindo, eu entrei aqui, entendendo por que o edital estava parado, que setor estava com problema, esperamos esse decreto de fomento sair para deixar as coisas mais leves, aí já vou falar sobre deixar mais leve, que é a burocracia mais leve. Tentamos colocar isso do audiovisual nesse novo formato, não é possível, então a gente vai lançar para escuta pública esse edital que foi garantido em março do ano passado, de R$1 milhão, 500 mil do governo, 500 mil de emenda de Natália, e isso é uma possibilidade de algo estadual. E isso deve acontecer, e a intenção é que aconteça, né, em todas as esferas artísticas. E aqui, do lado de cá, já tem essa reunião, apresentei essa demanda na reunião de secretários e secretárias, que cada um colocou seus pleitos, e haver edital do Estado para todas as vertentes. E isso a secretaria vai conseguir fazer com mais força. E, de qualquer forma, a intenção, como dito, é que a secretaria funcione no ano que vem e a gente tenha mais recursos, até para entrar nessa questão que vocês colocaram aqui na carta também. Mas qualquer edital que será lançado, gente, tem esse momento de escuta mesmo, que vocês fazem a avaliação e fazem as considerações. Tu pergunta se em julho já vai ter outra reunião. Eu sugiro que vocês do setorial possam se reunir, aí conforme até Fernando falou que sim, tudo certo, vamos fazer isso. Do lado de cá, se vocês quiserem, acharem necessário, a gente tem pessoas que podem ajudar, podem estar junto nesse processo, ou se disserem, não, a gente prefere estar sozinho enquanto sociedade civil, está tudo certo também, o Ronaldo está aqui à disposição. Inclusive, qualquer pergunta para o Ronaldo, até às vezes eu pergunto, ele quer falar alguma coisa? Ele, não, está tudo bem, se ele quiser fazer uma fala final também. Tem o pessoal da Paulo Gustavo, que também está dialogando com isso, que pode fazer parte da reunião, ou vocês mesmos, sozinhos, mas assim que acabar de finalizar desse momento, vocês mesmos podem usar o grupo da Câmara Setorial para se organizar e lá dizer, olha, é com a presença do Estado ou não é com a presença do Estado? Porque para que a Câmara, de fato, seja algo ativo e contínuo, Fernando, como você bem trouxe, sabe? Eu acho que é importante a gente pensar num calendário mesmo, e nem sempre com a minha presença, mas com a gestão pública presente, em alguns momentos eu presente também, e como o dinheiro está na Fundação, é importante que Gilson também esteja presente, né, nas ações esse ano também. E aí, quando eu falei aqui editais mais leves, o que é isso? É que a Aldir Blanc, ela tinha como parâmetro a 866. E a Paulo Gustavo, o edital de fomento, que foi lançado em março desse ano, deixa a inscrição e a prestação de contas mais leves. Por exemplo, quando você se inscrever no Aldir Blanc, no momento da inscrição já tem que apresentar todas aquelas certidões. Agora, para Paulo Gustavo, você não precisa apresentar todas as certidões no momento da inscrição, mas sim no momento do recebimento do prêmio. Isso faz a diferença em duas coisas, a energia que a pessoa gasta, porque às vezes a pessoa está ali escrevendo o projeto, enquanto isso, resolvendo certidão, e tem certidão que é alguma dívida que a pessoa ficou e a pessoa não tem dinheiro para pagar essa dívida. Mas se já saiu o resultado, ele sabe que vai ser contemplado. Então, às vezes, ele consegue um dinheiro X ou ali para pagar essa dívida e receber. Agora, às vezes, a pessoa não consegue pagar porque não sabe se vai ter dinheiro amanhã. Então, só isso eu já acho que muda bastante em relação à prestação de contas, que é, né, apresentar, por exemplo, antes, aí o Cícero, né, gosta sobre isso, Cícero, é para a gente deixar as coisas mais leves mesmo, né? A prestação de contas da Paulo Gustavo, ela permite questões como fiscalização em loco. E aí, eu acho que o Cícero está aberto e está repetindo aqui. Qualquer coisa, depois a gente abre o áudio, por favor. Pode ser feito fiscalização em loco.
pode ser feito um relatório com fotos, e não necessariamente aquela entrega de todas as notas fiscais. Os proponentes devem guardar as notas fiscais, caso o produto seja diligenciado. Que é diligenciado é quando diz assim, olha, a tua proposta foi essa, tu entregou isso. O que aconteceu entre aqui e aqui? Você gastou, de fato, o dinheiro, como você disse, com figurino, contratando pessoas. Não, aí vai se diligenciar quando a cara crachá, às vezes, não bate, certo? Mas se o que foi entregue está tudo ok, a proposta é feita, foi a proposta entregue, não precisará entregar todas as notas fiscais. Essas são algumas diferenças também que a gente está tendo. É importante colocar também que, como a gente está dialogando com instituições de acessibilidade, a gente quer, além desse edital, com todas as informações como tem que ser, ter um outro documento, que é o que a gente chama edital de comunicação simples, leitura simples, onde profissionais de acessibilidade transformam um edital em uma linguagem mais simples, com palavras que as pessoas entendam melhor, às vezes com figura representativa. Isso é voltado às pessoas com deficiência intelectual. Mas num país que a gente vive de pouca escolaridade e de muita gente com dificuldade de fazer projeto, de entender um projeto, isso vai dialogar com quem não tem alguma deficiência, mas tem dificuldade de entender um projeto. Né? A gente vai fazer oficinas de elaboração de projeto nos 10 territórios de cidadania, vai ter oficina virtual lá naquela plataforma que eu coloquei que a gente quer contratar, vai ter um canal lá também com oficinas de virtual, que é projeto, comentando cada edital, para que mais pessoas possam ser contempladas. E aí eu acho que já tem uma diferença também entre os editais. E aí Bico veio e pontuou, entendi, Bico, a questão do interesse em fazer o edital, isso para mim ficou, né, claro, ficou entendido. E você agora, para mim também, né, traz isso, é muito mais uma proposição, beleza, acho ótimo. Edital de fomento como um parâmetro, sim, também é um parâmetro, e a gente está tendo os editais da LAB como um parâmetro, assim como a gente estudou, e a equipe daqui fez um levantamento de diversos editais que aconteceram na LAB em outros estados também, para a gente ter como referência. Nós, secretários e secretárias de cultura, também estamos nos combinando de, ao lançar um edital ou estiver perto, primeiro era quando tivesse aberto, antes de ser lançado, a gente trocar entre a gente. Mas alguns trouxeram um relato de essa troca já aconteceu em algum momento do passado, alguém vazou um edital de outro estado e ficou dito que só depois de fechado. Mas esse momento, gente, de diálogo é tão importante que, por exemplo, no estado de São Paulo, que está recebendo o estado, 356 milhões para o estado e mais 350 e pouquinho para os municípios, né? Mas para o estado, a secretária lançou as propostas de primeiros editais, já como edital, sem ter dialogado. Isso está um caos. No setor audiovisual, por exemplo, os pequenos e pequenas produtores estavam reclamando bastante, porque essa primeira leva do que foi apresentado olhava mais para as grandes empresas de audiovisual. Então, e foi colocado mesmo no setor, olha, ele não se puxou para um diálogo. Então, esses momentos aqui são os momentos muito importantes da gente conseguir, né, ajustar essas questões. E aí, Bico colocou, se os artistas podem vislumbrar receber esse ano. Bico, menino, tu estava com a gente em Salvador, tu estava no treinamento, porque Bico é da operativa da LPG, ele, por ser da sociedade civil, da operativa, também tem a função de ajudar a LPG a chegar a mais pessoas e a fomentar, e lá foi dito e foi colocado que até o dia 31 de dezembro, é importante, né, reforçar e trazer isso para cá, até o dia 31 de dezembro, todos os editais têm que ter sido pagos. E aí eu coloquei isso no começo e trago aqui de novo. Então, por isso que, em linhas gerais, os secretários e secretárias de cultura estão trabalhando para que os editais sejam lançados em editais sendo lançados entre agosto a outubro, tá? Com todos os processos seletivos acontecidos e pagos até esse ano. E a realização do produto, alguns podem acontecer esse ano, como, por exemplo, a oficina de formação. Alguns podem acontecer esse ano, mas a maior parte dos produtos, a montagem de uma peça teatral, a gravação de um longa, vai acontecer ao longo de 2024. Mas o dinheiro estará na conta de cada proponente que foi aprovado no edital como vencedor ainda esse ano, tá? É importante lembrar que ninguém lançou edital ainda. Alguns municípios, por exemplo, até a gente teve uma reunião recente que o pessoal colocou, o município de Mossoró já divulgou os valores, mas não os editais.
mas ele colocou no plano de ação os valores específicos que seriam colocados. A gente não precisa, no plano de ação, ser tão específico, justamente porque nos passos da Paulo Gustavo você coloca o plano de ação, que ele é mais genérico, aonde o Estado e o município diz, sim, eu quero esse dinheiro, e eu estou me comprometendo a gastar com isso que vocês estão dizendo que vai gastar. E não precisa ser tão específico, porque é nessa escuta aqui que vai para a especificidade. E no passo a passo da Paulo Gustavo para os dirigentes, conforme dito, esse diálogo aconteceria depois do recurso chegar, mas estamos adiantando esse processo. Então, quando você coloca no plano de ação, como o município de Mossoró colocou, já valores, conteúdos muito amarrados, você está amarrado. E vai ser um desafio, acredito, alguns projetos, porque alguns dos valores que tem lá são muito baixos para pensar em acessibilidade, e amarraram no plano de ação. Então, esse diálogo é justamente importante para que se pense, não, olha, Mari, do jeito que foi a Audi Blanc, conforme a gente até colocou aqui, prêmios de 10 mil, 15 mil, com essa obrigatoriedade da acessibilidade, não vai ser possível. Imagine algumas ações que tem lá de 3 mil, 4 mil, 5 mil. Tá? Então, estamos no momento, no time, não é o tempo que a gente gostaria que fosse mesmo, de acesso a Paulo Gustavo, de utilização dos recursos, mas nós estamos no tempo burocrático do cronograma que o MINC coloca como possível. E, inclusive, que os editais sejam lançados entre agosto a outubro, certo? E olha que tem coisa que a gente nem consegue bater o martelo, por conforme dito, que o MINC ainda está ajustando coisa e mudando as regras do jogo conforme ele está andando. E aí, saibam que até Ronaldo está aqui, a gente está fechando a prestação de contas da Lei Aldir Blanc 1 também, nesse mesmo momento que a gente está. Existe até o dia 31 de julho para fechar isso, a gente está, só falta um edital, algumas pessoas prestarem contas também. Do ponto de vista da Aldir Blanc, o MINC coloca como não é obrigatório. Por exemplo, se alguém não prestou contas na Aldir Blanc, ele não precisa, se a pessoa não prestou contas da Aldir Blanc, não teria empecilho na Paulo Gustavo. Só que na reunião, até Ronaldo, isso dos secretários e secretárias de cultura que a gente teve ontem, alguns vão colocar no edital, que se você está inadimplente com a Aldir Blanc, não vai poder participar da Paulo Gustavo. Mas o MINC coloca como não é isso, o problema da Aldir Blanc é com a Aldir Blanc. Então, quem está com um problema na Aldir Blanc 1 não vai poder acessar a 2, que pretende-se que seja lançado seja lançado esse ano, mas executado o ano que vem. Isso é o MINC. A Aldir Blanc são 5 anos de continuidade. Depois que a gente chegou aqui, aí juntamente com o Ronaldo, que foi coordenador da Aldir Blanc, fizemos um levantamento de cada edital, quem faltava prestar contas. Eles já tinham feito essa chamada às pessoas, já tinham ajudado, a gente fez uma nova chamada, várias pessoas vieram até aqui, tinha gente para ajudar a prestar contas disso. Por quê? Porque senão a pessoa vai ter que devolver o recurso. E a gente não gostaria que nenhum trabalhador e trabalhadora da cultura tivesse que fazer isso. Então, a gente foi até as últimas instâncias legais para evitar que isso acontecesse, e essa prestação de contas só ter depois. Eu queria até a Alexandre saiu da reunião, se possível, se ele voltar, porque tem alguma coisa que puder alguém mandar uma mensagem para o Alexandre também, por favor, para ele voltar, porque tem uma pergunta dele, eu acho importante, ele estar aqui para responder isso também. E aí acho que eu respondi todas as questões de bico, creio eu. É importante lembrar também, gente, que esses diálogos que a gente está tendo até o dia 25 de julho. Então, até o dia 25 de julho, a gente está escutando, mas conforme dito, foram 21 dias úteis, e a gente não começou um tempo atrás, antes também, porque a gente precisava saber quais eram as regras do jogo. Foi algo que a gente pediu bastante ao MINC, por favor, quais são as regras, a definição do edital final, e como não aconteceu, a gente resolveu fazer mesmo assim, mas está sendo muito importante fazer isso de forma setorizada, porque nem todo setor está tão articulado, tem tanta gente pensando que vai articulando o setor. Tem alguns que realmente precisa que seja feito algo junto. E aí, das perguntas que chegaram aqui, eu acho que a maioria foi respondida, o Rony coloca a reconhecer o podcast, mas foi algo que eu já comentei também no passado. O Yamamoto corrobora isso que eu já entendi aqui, que é essa função de propor, de estar junto, de dialogar, de fazer proposições. Perfeito. E aí,
o Alexandre dá a sugestão, né, do podcast poder entrar em pesquisa também. Seu foco foram atrizes negras de audiovisual. E aí, podcast enquanto produto. E lá a pesquisa está no item 3 ou 4, eu não lembro, do audiovisual, mas é pesquisa de audiovisual, porque está nos 70% do audiovisual, tá, gente? E como o Fundo Setorial do Audiovisual, ele existe para fomentar o próprio setor, então essa pesquisa ela tem um cunho audiovisual. Se a gente usar em outra linguagem, entra nessa distribuição dos 30%. São essas decisões que a gente, né, vai balizando e tendo como fazer. E isso não é o que eu acho que seja justo, não seja justo, só que a lei determina e a intenção da gente é cumprir da melhor forma possível. E aí, Alexandre saiu, mas isso vai estar gravado também, eu até pedi para... Corre aí, pede para Alexandre entrar de volta, né, concordando com a fala do Fernando, observar os altos custos para uma circulação de espetáculos de teatro, as questões de acessibilidade também, que vai demandar mais equilíbrio financeiro dos projetos. E é importante lembrar que Alexandre, como diretor do Teatro Adjunto Dias, do Centro Cultural Adjunto Dias, que também é da Fundação José Augusto, então, essa fala não é só a sociedade civil, tu tem que nos ajudar a fomentar isso daí, tá junto aqui nesse processo também, né, pensando, dialogando e fazer isso de forma conjunta. Então, é muito importante que essas considerações, né, que você trouxe aqui, e até por esse olhar que existe de uma outra realidade que não é o da Grande Natal, possa se somar nesse processo também. E aí, eu acho que, por enquanto, finalizei as respostas de tudo, e aí gostaria de saber se vocês têm mais alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar. O Bico levantou a mão de forma analógica, que foi a própria mão, sem ser virtual. Por Oi, favor, Mari. Bico. Massa, eu não vou entrar no processo de avaliação, queria mais aproveitar o momento da reunião para a gente fazer aqui uma ode, uma saudação e emanar energias positivas ao nosso... Eu tenho dito aí, né, coloquei no Instagram, se o teatro tem um Deus vivo, hoje esse Deus é Zé Celso Martinez Correia, e ontem ele passou por um incidente do incêndio na casa dele. Então, não poderíamos deixar que essa reunião acabasse sem a gente citar aqui, né, e emanar boas energias para que Zé Celso se recupere. O quadro dele é instável, horas melhora, horas piora, né, ele teve mais de 50% do seu corpo atingido pelas chamas, tem que estar entubado para poder recuperar a respiração, né, para não ficar com sequelas. Então, é fundamental que a gente emane boas energias aí, que Zé Celso sofra o menos possível, e possa retomar aí com seus trabalhos e sua força para o teatro brasileiro. Tá? Abri aqui no áudio, estava falando com o Ronaldo essa questão da reunião, para ver se aí foi bem na hora que ele falou, estou disponível semana que vem, porque é exatamente sobre isso. Se nessa reunião, Yamamoto, vocês quiserem a presença, então, né, de Ronaldo, enquanto gestor da Fundação, coloca lá no grupo, gente, usa a Câmara Setorial para mobilizar vocês e lá informar se é com a presença ou sem a presença, tá? Conforme seja melhor. Arrasou, Bico. Eu acho que acredito muito também, assim como você, na energia que chega até as pessoas, né? Se a gente emanar mesmo essa energia, ao trazer o nome da pessoa, né? Só em a gente falar o nome de Zé Celso, colocar essa energia de gratidão, né? Por tudo que foi contribuído para a arte do nosso país e mandar energias positivas de vibração, isso chega para a pessoa e que possa haver, né, uma recuperação, tirar desse período de sofrimento. Queimadura é algo muito complexo, né? Algo, poxa, que deixa a pessoa... É uma recuperação lenta, então eu espero que a cada dia mesmo, isso possa caminhar para o lado da cura, assim como todas e todos. E aí, gente, a gente vai finalizando aqui no final as nossas falas. Se mais alguém tiver alguma consideração, pode vir. Eu espero que, de fato, conforme vocês colocaram na carta, que tenha sido uma tarde, né, um momento frutífero e importante. Do lado de cá, saiba que, poxa, a gente está tentando da melhor forma possível, tentando equilibrar as dificuldades, as deficiências que existem. O que é a Fundação José Augusto, também eu opinando e gerenciando e conversando com as questões da Fundação, desenvolvendo a Paulo Gustavo, ainda sem uma equipe
né, muito grande para isso, mas estudando, andando no paralelo para a criação da Secretaria de Cultura, estamos fazendo ajustes no documento do Conselho também. E lembrar uma coisa, Conselho, Plano e Fundo. Quando o Estado ou o município adere a Paulo Gustavo, tem 1 ano depois do recurso chegado para montar seu conselho, plano e fundo. Então, quando, né, a governadora conversou comigo para vir para cá, atendendo também um chamado de algumas pessoas, e eu, governadora, a gente tem condição de fazer o fundo? A gente precisa fazer o fundo, porque eu acho que é fundamental que isso aconteça. A senhora está me permitindo caminhar para tal? Ela, sim. Aí, quando veio a Gustavo, eu disse, perfeito, agora não tem mais nem jeito, né? Agora, a partir do momento que a gente recebeu o recurso, por isso, gente, também, que daqui a gente ficou conversando muito com os gestores municipais, precisamos conversar com alguns prefeitos para que eles também aceitassem a Paulo Gustavo, porque no começo teve um pequeno rechaço, assim, um pouquinho, opa, se eu aceitar esse dinheiro, eu vou ter que botar dinheiro ali para a cultura, mas a gente foi explicando que o recurso que chega, tanto da Paulo Gustavo, quanto os 5 anos da Aldir Blanc, é muito maior do que o investimento que um prefeito colocaria no fundo. Então, o nosso trabalho aqui não é só resolver o nosso edital, a nossa Paulo Gustavo, mas também ajudar os municípios a fazer isso, a fazer essa interlocução com o MINC. Macau, por exemplo, teve problema na Paulo Gustavo, na Aldir Blanc, os editais não foram pagos, porque o dinheiro foi pego pela justiça, eles não, fizeram um processo seletivo, não pagaram. Tentamos intermediar junto ao MINC a forma de resolver isso, e no final a própria prefeitura decidiu devolver o dinheiro. A gente tem uma reunião com o MINC para ver se tem alguma forma de pagar esses artistas da própria prefeitura, os artistas que não foram pagos. Então, é muita intermediação, diálogo que a gente está fazendo para orientar, nesses diálogos também tem os dias com os gestores municipais, municípios que receberam até X reais, até outro. A gente dividiu por categorias financeiras para a gente ajudar os municípios também a pensar como executar os editais da melhor forma possível. E estamos acompanhando 1 a 1 os 20 municípios que ainda, na verdade, agora 18 municípios que não apresentaram seu plano de ação, para que até o dia 11 eles possam apresentar e o recurso chegue para qualquer lugar do Rio Grande do Norte, e seja lá onde a pessoa da cultura mora, ela possa andar para os 2 caminhos. Então, do lado de cá, saiba isso, tem todo o esforço. Para mim, que estava dentro de uma realidade, né, de FRN, professora, de fevereiro para cá, tem sido estudar bastante, conversar bastante com pessoas, juntar muitos diálogos com os secretários também do Estado, para eles entenderem como a cultura é transversal, dialoga com a saúde, com a segurança, para ver como a gente consegue também fazer projetos integrados no futuro entre as secretarias, né, com orçamentos juntos. Então, são muitos planos, desejos e vontades, e uma reunião como essa é muito importante para esse caminho que a gente está tendo. Antes, né, de finalizar, eu peço que, eu brinco que I see dead people, quando eles entram e andam assim, e é um pouquinho das pessoas que estão ajudando a gente a fazer esses encontros. Tem muito mais gente envolvida. Então, tem muita gente que está nessa mobilização, na parte técnica, né, no chat, buscando uma resposta, ligando para alguém, alguma coisa que não está acontecendo. Tem muita gente além dessas daqui, e eu espero que toda essa gente junta, os nossos desejos e vontades sejam realizados, e que a Paulo Gustavo seja um caminho da gente utilizar os recursos, né, para que cada trabalhador e trabalhadora de cultura tenha as condições dignas de trabalho, e o brasileiro, e no nosso caso, o Potiguar, tem os melhores produtos e serviços e ações. E aí eu não sei se alguém tem mais alguma coisa, senão, boa tarde. E é isso, eu espero que tenha sido para o fruto. Tudo certo. Valeu, galera. Obrigada, Titina, aí pelo carinho aí no chat também. E aí só vou pedir para cada um abrir o microfone para a gente dar tchau, boa tarde, e terminar também com os nossos áudios e as nossas vozes emanadas juntas. Valeu, galera. Valeu. Boa tarde. Obrigado. Obrigada. Até a próxima.